Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos estar respondendo mais uma questão aí de concursos públicos, tá bom? Vamos fazer uma questão aí de análise combinatória, de contagem. Vou colocar a questão na tela aqui para vocês, sem perder tempo, porque a gente que é concurseiro não tem muito tempo, não é isso? Queremos entender logo a questão. A questão diz o seguinte: a cantina da escola oferece 6 tipos de refrigerantes, 6 tipos de refrigerantes diferentes. O aluno comprará 3 refrigerantes. De quantas maneiras essa compra pode ser feita? Galera, a gente tem que entender aqui uma coisa nessa questão. Primeiro ponto, aqui a ordem não importa, tá? Então, se eu compro lá, eu vou querer... Eu falo assim, me deu refrigerante R1, R2 e R3. É a mesma coisa de dizer, me deu refrigerante R3, R2 e R1. Essa ordem aí, essa ordem não importa, tá bom? Essa ordem não importa. Certo. Um outro ponto. A questão não faz nenhum tipo de diferença se os refrigerantes são iguais ou se são diferentes. A questão pergunta de quantas maneiras essa compra pode ser feita. Ponto. De quantas? Tá? Então, tá nas entrelinhas da questão que haverá repetição de refrigerantes. Se eu quiser escolher os 3 de um mesmo sabor, de uma mesma marca, não tem problema. Certo? Então a gente vai ter que fazer essa separação. E aí é o seguinte, eu vou te separar aqui em 3 casos. Quais são os 3 casos que eu vou separar? Todos distintos, tá? Todos distintos, todos os refrigerantes são diferentes, certo? Todos iguais, tá? Então, todos a mesma marca. E 2 iguais, né? Essas são as minhas possibilidades. Ou eu vou ter todos diferentes, ou eu vou ter todos iguais, ou eu vou ter 2 iguais. São essas possibilidades que eu vou ter. Então vamos calcular cada um desses casos e depois a gente vai ter que fazer o quê? O somatório desses casos. Quando a gente fala de todos distintos, a gente vai usar arranjo ou combinação. Só que eu já falei para vocês o seguinte, a ordem não importa. Tá nas entrelinhas também que a ordem não importa. Onde isso? Vamos pensar. R1, R2, R3 é a mesma coisa de eu pedir R3, R2, R1. No fundo, eu vou estar levando a mesma coisa, pouco importa a ordem desse pedido. Portanto, quando eu vou calcular os diferentes, porque, gente, análise dentro da análise, arranjo e combinação são utilizados quando eu quero elementos distintos. Ok? Então, aqui, vamos fazer uma combinação de 6 tomados 3 a 3. Vai ser 6 fatorial, 3 fatorial e a diferença de 6 menos 3, que é 3, tá? Então fica 6, 5, 4, 3 fatorial embaixo, 3 fatorial embaixo. Cancelei esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. 3 fatorial é 6, concorda? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, aí eu posso cancelar com esse cara aqui, ó, com 6 de cima. Portanto, sobrou 5 vezes 4, que é 20. Então, há 20 possibilidades de escolher esses refrigerantes, todos diferentes, ok? Agora vamos pensar se todos são iguais. Se todos são iguais, gente, então aqui, ó, é como se eu estivesse pegando isso aqui, ó. Vou pegar o refrigerante da R1, R1, R1. Aqui eu tenho uma possibilidade. Aí eu vou pegar o refrigerante, ó, R2, R2, R2. Aqui eu vou ter mais uma possibilidade. Galera, se eu fizer isso para os 6 refrigerantes, ou seja, chegar lá, ó, refrigerante 6, R6 e R6, vou totalizar quantas possibilidades aqui, ó? Uma possibilidade de todos com R1, outra possibilidade de todos com refrigerante 2, e aí vai, eu vou ter o quê? 6 possibilidades. Concorda? Todos da marca R1, todos da marca R2, 2 possibilidades. Todos da marca R3, 3 possibilidades. Todos da marca R4, outra possibilidade. Totalizando 6 possibilidades, porque você tem 6 refrigerantes. Então, se você pegar os 3 da mesma marca, para cada um aí da mesma marca, a gente vai ter uma possibilidade. Ok? E, por fim, 2 iguais. 2 iguais. Então, é como se tivesse aqui, ó. A gente vai fazer para um e depois vai generalizar, tá bom? Então, se eu pego aqui, ó, R1 e R1, fixei, gente. Eu só tenho uma possibilidade aqui, uma possibilidade aqui. Vou variar aqui, tá? No momento que eu tenho 6 refrigerantes e fixo 1,
e vou variar o daqui, quantas são as possibilidades para a minha última casa? Bom, eu tenho 6 refrigerantes. 6, eu tiro 1, sobra 5. Então, eu posso variar aqui ó, com 5 refrigerantes. R1, R1, o R2, R1, R1, R3, R1, R1, R4, R1, R1, R5, R1, R1, R6. Tá? Então, 1 vezes 1 vezes 5, 5 possibilidades. Agora é o seguinte, para e pensa comigo aqui. Eu vou fazer isso quantas vezes? Quantas vezes eu vou fazer isso? Eu tenho 6 refrigerantes. Então, eu vou variar isso 6 vezes. O que eu vou fazer aqui agora, ó, com R2, por exemplo, vou fixar R2. E vou variar aqui 5 possibilidades. Eu vou fazer isso com R3 até o R6. Então, eu vou variar isso 6 vezes. Como para cada um desses resultados aqui, tu tem 5. Então, 5 vezes 6. 30 possibilidades. Então, nós temos 20 possibilidades para todos distintos, 6 possibilidades para todos iguais, 30 possibilidades para 2 iguais. Quando a gente faz o somatório, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o quê? 20 mais 6 mais 30 igual a 56. Alternativa, letra B. 56 possibilidades. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Deixa os comentários aí se ficou com alguma dúvida em algum quesito. Deixa aí que a gente soluciona. Beleza? Se você receber esse conteúdo, ative as notificações. Entre no grupo, que o link está aqui na descrição. E nos vemos nas próximas questões.